Univesp, Projeto Integrador. Turma de Licenciatura em Pedagogia e Letras 2022, segundo semestre. TPL 501, Sala 001, Grupo 002, Polo São Lourenço da Serra. Integrantes do grupo: Aline Maria Cardoso Pereira, Beatriz Ferreira da Silva, Elaine Cristina dos Santos, Larissa Xavier. Orientadora: Lúcia Sintra Cavalcante. Os limites da amplitude do espaço educacional. Desafios para a retomada das relações na comunidade escolar pós-pandemia de Covid-19. O trabalho realizado até aqui visa aprofundar a discussão e reflexão sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 nas relações de ensino-aprendizagem estabelecidas na comunidade escolar, com foco na questão do espaço físico versus espaço virtual. Objetivo geral. O objetivo geral desse projeto é construir coletivamente alternativas de enfrentamento de diversas dificuldades que afetam a comunidade escolar e que foram agravadas pela pandemia de Covid-19, com foco na utilização de ferramentas que ampliam o espaço físico da escola. Pensando também como essas ferramentas são capazes de extrapolar áreas de conhecimentos pré-estabelecidas e promover as mudanças de abordagem para que o aprendizado ocorra de forma mais plena possível. Objetivos específicos. Para que possamos construir essas propostas com a participação do maior número de interessados, é necessário tomar algumas medidas importantes, como reconhecer a necessidade de se pesquisar mais sobre o tema, reconhecer os limites físicos e virtuais da escola versus ambiente de aprendizagem, identificar a posição de atuação de cada ente que compõe a comunidade escolar, promover a inclusão e a participação cidadã nos processos de construção, utilizar as novas tecnologias de acesso à interatividade para a promoção do direito ao ensino, estimular a adoção de comportamentos mais autônomos no processo de construção de conhecimento, sem perder a capacidade de interação e potencialização das jornadas coletivas, estabelecer espaços físicos ou virtuais que promovam a participação e a consolidação das ações efetivas para a melhoria da qualidade do ensino. Delimitação do problema. Com a retomada das aulas presenciais pós-pandemia, houve adequação das escolas para a inserção do ambiente virtual de aprendizagem nos alunos e professores? Justificativa. Falta reflexão sobre esse tema, pois a experiência do ensino remoto trouxe uma ampliação do espaço de atuação da escola e, ao reconhecermos que essa ampliação pode trazer benefícios e ganhos em termos de aprendizagem, por que não utilizarmos essas novas ferramentas na escola, mesmo na modalidade do ensino presencial? Aplicação das disciplinas estudadas. Políticas educacionais e estrutura e organização da educação básica. Importante ferramenta para o aprofundamento do conhecimento a respeito da LDBN 9394/96. E o papel do Estado na afirmação de políticas públicas que garantam o direito a uma educação gratuita e de qualidade, assim como contribuir continuamente na prática da equidade no acesso ao ensino. Compreender o papel de cada ente federado na efetivação da Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, para assegurar a construção dos planos políticos pedagógicos e quais são os meios para a participação da comunidade escolar nesse processo. Didática. Essa disciplina trouxe conhecimentos sobre métodos científicos e processos desenvolvidos pelos principais pensadores e teóricos de diversas áreas a respeito desse tema. Isso nos trouxe a possibilidade de compreender a importância do planejamento na construção de uma proposta pedagógica, capacidade de pensar na amplitude de possibilidades de espaços onde acontece a aprendizagem para além da sala de aula.
entender a importância das relações entre conteúdo, recursos didáticos e recursos imateriais, como a necessidade de sempre pensar e repensar a prática a fim de promover o aprendizado dos alunos. Psicologia da educação. Reconhecer a importância das fases de amadurecimento emocional no processo de aprendizagem. Atualização da visão sobre a relação entre a área da educação e a área da psicologia, hoje vistas como entrelaçadas e que devem ser consideradas no ambiente escolar. Compreensão a respeito da comunicação implícita nas relações, espaços e seu impacto no processo de aprendizagem. Metodologia. O método utilizado pelo nosso grupo foi a realização de uma pesquisa qualitativa inicial através de entrevistas realizadas com alunos, professores e funcionários, onde elaboramos as questões e realizamos a captação de áudios. Na ocasião da aplicação das entrevistas, nós conversamos com professores em reunião, numa sondagem informal, onde foram relatadas algumas características do espaço, numa espécie de entrevista coletiva. Após realizar a análise dessas entrevistas, pudemos pensar numa proposta de plano de aula de acordo com as características do público que escolhemos. Trabalhamos junto com a turma do 4º ano da Escola Municipal Maria Néria Rampim, localizada em São Lourenço da Serra. Para relacionar o tema de análise proposto por nós, envolvemos aplicar uma aula mesclando os recursos tradicionais do espaço mais clássico da escola, a sala de aula, e o quadro, e também o laboratório de informática, onde existe a possibilidade de acesso aos mais diversos espaços virtuais. Abordamos a temática Culturas de Paz para aplicar essa aula. Para a aplicação da aula, nós utilizamos o método de mapa conceitual para iniciar o processo de pesquisa dos alunos. Dessa forma, nós entramos na sala durante uma aula que estava acontecendo, onde já estava programada a nossa participação. Entramos durante a aula e abordamos o tema, assim como escrevemos na lousa Cultura de Paz, e cada criança deu a sua definição sobre o que seria cultura de paz. Essas palavras e definições foram escritas em volta da palavra cultura de paz, e assim nós podemos explorar um pouco sobre o tema, respeitando a autonomia das crianças e também o que elas trazem de conhecimento e podem trocar durante uma atividade de interação como essa, que é a criação de um mapa conceitual ou mapa mental, como alguns chamam. Depois dessa parte do mapa conceitual, nós podemos ir até a laboratório de informática a fim de pesquisar um pouco mais sobre o tema, e assim foram divididos 2 grupos e cada um deles teve um tempo determinado para desenvolver uma pesquisa acerca desse tema, cultura de paz. Após realizada a pesquisa, as crianças foram estimuladas a escrever agora com suas palavras quais foram as definições e quais foram as conclusões que eles chegaram, o que seria a cultura de paz. Então, eles escreveram as suas definições em papéis que foram dobrados e colocados dentro de uma caixa. Dessa forma, nós estimulamos a escrita, o pensamento, a fim de desenvolver ferramentas para construir o pensamento mais sintético, para poder expressar as suas palavras. Considerações finais. Ao final deste trabalho, podemos concluir que é possível adequar os espaços da escola para que aconteçam atividades mistas ou exclusivamente virtuais, para o aumento na aprendizagem, desde que as políticas públicas educacionais funcionem e que o Estado esteja disposto e preparado para apoiar as escolas na implantação de aulas que se utilizam da tecnologia, equipamentos e do acesso à internet de qualidade. Dessa forma, se criam novos espaços para explorar a aprendizagem de alunos e professores mutuamente. Mesmo utilizando recursos materiais e equipamentos tecnológicos, muitas vezes defasados, os alunos que participaram da atividade proposta demonstraram interesse e motivação para realizar o processo de pesquisa.
Durante a aplicação proposta, foi notável a fluidez como foram abordados temas relacionados a diversas disciplinas, como a língua portuguesa, ciências, geografia, história, dentre outros assuntos paralelos. Ao contrário do que imaginávamos, inicialmente, as crianças do quarto ano dessa turma praticamente não tiveram experiências com o ensino remoto durante a pandemia, pois a escola não recebeu nenhuma adequação às necessidades de um espaço virtual qualificado para a aprendizagem. Podemos concluir que o espaço virtual ainda é um desafio para a maioria dos estudantes dessa escola, pelo menos, ou seja, uma limitação que seria superada com as devidas ações por parte do poder público, como, por exemplo, oferecer equipamentos de qualidade para o acesso à internet nas escolas.